Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindos. É professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino Região de Mojimirim, Secretaria Educação do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui nesse espaço dialógico, nesse espaço do pensamento, aonde a reflexão nos empresta um momento e oportunidade para tratar da educação para as relações étnico-raciais. Nós aqui temos como um pesquisador especialista de currículo das disciplinas de filosofia e sociologia, me colocar à disposição de conseguir pensar, de conseguir dialogar a partir dos conceitos e dos temas que nos direcionam à problematização dos nossos conceitos. A respeitabilidade todo e sempre à lei maior para podermos transcender aí e transitar para poder compreender que a escola ela é espaço de pluralidade, ele é o espaço de diversidade e ele é o espaço da cultura onde as nossas pautas, sim, são para a valorização das identidades, sim, para a valorização dessas pluralidades e de toda a diversidade. Então, olhando um pouco para a historicidade, né, da história cultural afro-brasileira, o currículo tem como contemplação e também como exercício a legislação desde 2004 que para o Estado de São Paulo, a 11.645/2008, do Conselho Estadual de Educação, que trabalha com a educação étnico-racial. A saber, que a Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, possui mais de 340 títulos sobre educação antirracista. O que é fundamental aqui é saber que o ambiente escolar e que as nossas políticas públicas na educação são voltadas para essa condição, compreensão e também diálogo e também cidadania global. Isso que é a nossa potência do nosso pensamento. Então, nessa oportunidade, nós nos observamos aqui e fazer um debate sobre o racismo, esse racismo epistemológico, estrutural, assim, pensando e fazendo debater sobre os preconceitos, discriminação, sobretudo o que nós primamos por uma igualdade social em relação a toda a cultura afro-brasileira em toda essa nossa sociedade. E aqui é o espaço do debate, aqui é o espaço do diálogo. Então, essa forma de aprender solidária, essa forma de aprender colaborativa, se encontra aqui uma reflexão quando nós percebemos que o último 12 de setembro, nós estamos última semana de setembro, iniciando outubro de 2023, o governador Tarcísio de Freitas, através de uma proposição de lei de Teonílio Barba, ele publicou no Diário Oficial o Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro, que já era uma data indicativa em nível federal para essa data da prerrogativa estadual. Isso é um marco fantástico para a gente poder debater essa pauta, para a gente debater e fazer pensar a reflexão, fazer agir a cidadania. Então, pensando sobre esses assuntos, transitando sobre esses temas, transitando sobre esses conteúdos, eu vou tomar a liberdade de utilizar a potência de alguns dos pensadores que, pensando, nos trouxeram a problematização e nos trouxeram, sobretudo, aguçando a nossa inteligência, nos fazendo sabedoria na condição de aprender a aprender. Então, eu vou, em algum momento, trabalhar o Franz Fanon, perdão, que é nascido na Antilha Francesa, que é um departamento ultramarino francês, mas que se encontra como um psicólogo, um psiquiatra, um filósofo, sobretudo um intelectual político, pan-africanista, humanista, marxista, que vai trabalhar e vai falar sobre os sistemas aonde o colonialismo atuou nas almas de todos nós que somos subjugados, porque nós estamos no hemisfério sul, né? Colocando aqui a questão do colonialismo como uma relação também que faz parte
de uma opressão também na psique, e, sobretudo, ele é um pensador que ele transita na Argélia livre, ele milita para essa fundamentação. Ele é morto em 1961 e ele é um pensador muito contemporâneo e muito lido. A principal obra que eu tenho estudado é Colonizadores da Terra. Então, olhando também e passando a compreender um pouco sobre os seus olhos. A todo e sempre, né, a Bem-aventurança de Boaventura de Souza Santos, que é o nosso português, que é o nosso sociólogo e que também nos traz para pensar o epistemicídio, né? A condição de que está no privilégio do conhecimento o uso apenas ou discricionário daqueles autores que são de países ou que não sofreram uma influência no colonial e que, sobretudo, acabam desprivilegiando ou retirando das bibliografias outros autores negros e negras, pretos e pretas, que podem e sim, e são e vão trazer as transformações para o mundo necessário do presente, do passado e do futuro. Então, olhar também, sobretudo, com o porto-riquenho, o Ramon Grasfoguel, que é um professor titular da cadeira de estudos ticanos e latinos. Ele está na Califórnia, ele está em Berkeley, e ele tem uma pesquisa sobre os grupos da modernidade, sobre a colonialidade. É um pensador que vai também transitar essa relação da dominação e da opressão do conhecimento, que ela é uma parte integrante de um processo do todo, de uma superestrutura que possamos aqui perceber também. Todo e sempre utilizar a questão do letramento, da questão do pensamento e do letramento racial crítico, quando que essas estruturas de pensamento, ou seja, aquelas piadas, aquelas situações que nos vêm à memória desde pequeno, que nós escutamos como suaves e que não possamos repetir ou tornar a pensar, faz parte de um processo de letramento, de um processo de alfabetização, e esse pensamento está em Brian Street, um britânico de Excess, e ele vai, como antropólogo, no King's College em Londres, articular e ser o grande expoente teórico desse letramento social para poder a gente conseguir, nós professores, se inspirar e ter atuação com esses teóricos, com esses pensadores que nos fazem aguçar a memória. Então, eu inicio aqui a minha fala para justamente levar Frantz Fanon, né, um campo que ele utiliza, a temática que ele vai se utilizar é de que existe em campo dois campos, né? Ou seja, entre opressores e oprimidos. A sociedade, ela é racista ou não é? A questão do racismo colonial não difere de outro racismo. Então, ele é um pensador que, na sua ideia-tarefa, na sua ideia-força, ele vai trazer aqui que a libertação de todos nós, que nascidos na terra e permanecidos na terra, através de um processo de opressão, de dominação, vamos verificando, né, que há um aprisionamento, há um acossamento social, político, econômico, até mesmo dos nossos pensamentos, e isso se dá quando se observa que ocorre uma psicopatologia da colonização. Rememora que na apresentação de Frantz Fanon, eu indiquei que ele era um psicólogo, que ele havia na psiquiatria também atuação de que, como médico, servindo na Segunda Guerra Mundial, em Argélia, ele passa a tratar, a medicar todos aqueles que eram oriundos da guerra, e ele percebia que haviam consequências humanas, sociais, culturais sobre o processo da atualidade, a descolonização. Então, olhar de que com aqueles primeiros movimentos
que ele se observa ainda, nós vamos perceber que a partir do aprender a aprender, ultrapassando os seus limites, muitas das vezes precisamos entender de que essas entrelinhas sobre opressores e oprimidos nos fazem com que até mesmo nos nossos sonhos de liberdade eles sejam sonhos de ação, eles sejam sonhos de velocidade, eles sejam sonhos de agressão, porque se sonha, salta, nada e corre, corre, escala, e sonha que está gargalhando, ele sabiamente vai dizer em Colonizadores da Terra, atravessa um rio e se pula, porque se está perseguindo, sendo perseguido por carros que nunca me alcançam. Durante a colonização, o colonizado não para de se libertar entre as 9 horas da noite e as 6 da manhã. Percebe que Frantz Fanon nos traz esse movimento e que é preciso nós aqui começar a fazer, sim, uma leitura desses nossos grandes pensadores para poder ter essa inteligência e saber dos conteúdos do nosso currículo a forma, não, mas sim a proposição do diálogo, né? A questão da expansão do conhecimento, o ponto de partida, não ponto de chegada. Não há aqui uma caixa, um bloco fechado. Há aqui um professor que, lendo pensadores e filósofos e sociólogos, vai expressar a potencialidade de se fazer pensar, de se fazer agir, de se tomar a iniciativa da consciência, de se tornar a iniciativa da inteligência pela leitura, pelo estudo. Então, quando Boaventura nos vai emprestar a terminologia epistemicídio e olhar que essas estruturas estiveram, sobretudo, agindo de uma maneira em que todo o conhecimento que fosse colocado estava posto, estava dado, e ele ali se relacionava com as suas condições. Mas verificamos que não há neutralidade. Ou seja, Mark Bloch já resolveu isso para nós. Ou seja, esse conhecimento que chega para se estabelecer, ele possui uma argumentação, ele possui um lastro. E nós precisamos verificar aí que esse racismo epistêmico, que o epistemicídio vai acontecer nessa veia aonde se propõe que nada seja moderno, que tudo se continue colonialista, racista e outros istas. Por exemplo, sobretudo quando nós pensamos a produção epistemológica de negros e negras, pretas e pretas dos últimos 50 anos, passamos a descobrir que todo e sempre, há 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 anos, se formos à África, Egito. Ou seja, vamos trabalhando para combater toda forma de pensar, por exemplo, que o Egito não nos serve como negros e negras, pretos e pretas. Egito é África. Então, olhar para esse arcabouço e olhar para esse arquétipo e entender que existe sim uma negação, que existe sim uma parcialidade, uma grande bolha que se reveste num patriarcado e que o Boaventura vai dizer e vai tratar como um patriarcado branco. Ou seja, olhar para esse racismo epistêmico que impede que autores negros, negras, pretos e pretas, indígenas, os naturais da terra, os nascidos na terra, possam fazer parte dos currículos universitários, dos currículos escolares. Então, para ontem, para hoje e para o amanhã, aquilo que propõe Boaventura de Souza Santos, na sua sabedoria, desde 2009. Ele propõe que ocorra um diálogo transmoderno e intercultural para evitar um universo eurocentrado, um universo definido a partir de narrativas e de comunicações de opressores. Ele propõe o diálogo, o pensamento, a nova formulação. E assim possamos nós, com essas políticas de decolonização do conhecimento,
se servir de intelectuais, como Lélia Gonçalves, Beatriz do Nascimento, Sueli Carneiro, Guerreira Ramos, Abdias do Nascimento, Clóvis Moura, a citar alguns aqui dos nossos belíssimos e belíssimas pretos e pretas, negros e negras, que estão na condição da nossa sociedade brasileira, que interagem com a nossa intelectualidade, o que é fundamental e belíssimo para todos nós. Então, eu quero aqui sempre revitalizar que a análise de Frantz Fanon e também de Boaventura Sousa Santos, ele está olhando e verificando que há um mundo do capitalismo moderno, eurocentrado e ocidentalizado, que, por assim expressar, é racista, que, por assim expressar, existe uma dominação, que, por assim expressar, os movimentos de libertação, os movimentos de contestação vão se situar a partir do conceito do decolonial, daquilo que é libertário. Ou seja, a participação e a inclusão de autores negros e negras, pretas e pretos, e também dos nossos indígenas, silvícolas, os nascidos da terra, de todo o globo, entender que a inserção desses autores, a intenção desses pensamentos, justifica, sim, que há um sistema que até então havia acossado, havia apartado toda a relação de diálogo com esses pensadores, com esses intelectuais. E que o decolonial ele é um conceito também do tratamento do Ramon Grasfogel, que vai nos oportunizar que o conflito de poder e os regimes de poder continuam exercendo nas chamadas nações pós-coloniais os seus privilégios em relação às edições. Um trabalho dele de reconhecer e de observar como essas possibilidades elas continuam sendo arraigadas e essa teia social ela continua imutável. Que precisamos numa perspectiva intelectual, que precisamos numa perspectiva, perdão, de letramento, recuperar aquilo que falava quando trago o tratamento aqui de Bryan Street, para poder que as diferentes formas de uso, significados, de pensar, ler e escrever, observem os diferentes contextos sociais e possam, sim, né, através da análise desse modelo ideológico, da análise do reconhecimento do pan, do multi, do diverso, olhar para uma cidadania global e, sim, verificar que muito do que tinha, porque hoje a criticidade era, sim, uma relação, um contexto de práticas associado com as relações de poder, ideologia e dominação. Então, essa forma de pensar, essa forma de nos auxiliar em Bryan Street, o que é fundamental para esse momento formativo. E eu quero também nos oportunizar e fazer pensar que a escola ela avança, e sim, com a potência dos saberes escolares das nossas realidades, das diversidades étnico-culturais, étnico-raciais, porque compreendemos que o processo educacional é formado por ética, diferentes identidades, diversidade, sexualidade, cultura e as nossas relações. Então, trabalhar todas essas condicionantes, trabalhar todos esses conteúdos é fundamental. E quem nos chama atenção é Nilma Lina Gomes, Munanga Kabengele Munamba, ou seja, a quantidade da potência de agir sobre esse sistema escolar que reconhece, né, na lei formal, desde a 10.639, perdão, de 2003 e da 11.645 de 2008, constitui os verdadeiros marcos das políticas identitárias para o nosso país. E o que é fundamental? Reconhecer que isso tudo está a nosso serviço, para a nossa sociedade, para o ensino da história da cultura africana, afro-brasileira, indígena, para a cultura de todos nós
que somos, estamos e pertencemos à nacionalidade. O que é maravilhoso é entender e compreender e se perceber o quanto isso traz para nós um alívio de que no momento compreendemos que do presente e passado o reconhecimento das novas oportunidades de transpor tudo aquilo que não precisamos mais, dos pré-conceitos, da discriminação do presente para todo e sempre. Então, olhar sim para que nós possamos relacionar o decolonial, né, que está naquela estrutura na qual eu venho lapidando e dizendo que é um modelo de forma de poder que atua constituído por um sistema de opressão que se dá através do conhecimento, é um momento pelo qual nós temos que nos revestir daquilo que é nosso, que eu valorizava agora há pouco para falar do nacional, para poder atingir aquilo que é real, a exclusão social, a subalternia em relação aos nossos negros e negras, pretos e pretas. Ou seja, isso que acontece todo dia e nós precisamos reconhecer, combater e levar a cidadania global com seriedade, com transcrição e exercício do letramento social, do letramento racial crítico. Ou seja, olhar para essas formas das epistemes e perceber que tudo aquilo que temos como patrimônio das nossas relações culturais, das nossas relações de vida em relação ao continente africano, reconhecendo a diáspora africana, reconhecendo a condição do patrimônio cultural, reconhecendo a humanidade, reconhecendo que se pratica epistemicídio quando se fala de conhecimento em relação aos autores negros e negras, pretas e pretas. Eu estou dizendo, sobretudo, eu estou trabalhando emprestando Sueli Carneiro a nossa reflexão. E assim, olhando para aquele belíssimo trabalho, né, a construção do outro como não ser como fundamento do ser, que é a sua tese de doutorado desde 2005, ela observa que as oportunidades nossa é o principal ativo para essa mobilidade social que nós pretendemos no país. Nós pretendemos, com educação, trazer a autonomia para todos nós que estamos aqui e pertencemos ao Educar em Ação. Então, olhar, sobretudo, para Aníbal Quijano, que é um equatoriano que nos empresta também a sapiência de saber de que há um padrão de dominação que vem nos impondo, é uma fórmula básica para enfrentamento dessas classificações. Então, ao olhar para essas relações de que há um contrato social, há um contrato racial, há uma prática de epistemicídio reconhecida, nós queremos aqui também pensar e se utilizar de um belíssimo pensador, né, sobretudo do contemporâneo, né, Charles Mills, que ele tem um livro que é o The Racial Contract. Ele é um norte-americano, ele esteve situado na Universidade Central de Nova York, e ele vai nos trabalhar a seguinte oportunidade de dizer que havia sim, diante dos sistemas dos contratualistas, sobretudo aqueles autores que trouxeram para nós as formas de pensar dos contratualistas Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, a forma de se apresentar como neutro em relação à raça e etnia. Na realidade, os filósofos estavam pretendendo, nas suas afirmações, olhar para as relações brancas e não brancas, uma vez que esse contrato sempre impõe uma relação de diálogo, mas há aqui um contexto histórico, sociológico, econômico e político que precisamos ressaltar. Então, esses centros de opressão e de exploração, dados os contratos praticados, validam os próprios ideais
que se permaneceram para a sociedade moderna. Então, dessa forma, quando Charles Wade Mills, que morto agora, 2021, a nossa reverência a esse britânico que foi criado na Jamaica e radicado aqui na Universidade de Oklahoma. Ele faz carreira na Universidade Central de Nova York. Ele nos traz essa forma de pensar de que uma branquitude assumiu um sistema de poder fundado num contrato racial, numa profunda consignação da prevalência absoluta dessa brancura. E que esse contrato precisa ser, sim, ele precisa ser banido, ou seja, ele precisa ser dialogado, porque reconhecer as coisas que estão nesse poder é fundamental para a gente poder atuar com inteligência sobre as situações que estão para as nossas potencialidades. Então, quando temos essa condição de trazer o contrato racial, subitamente, ou seja, atestando aqui que estamos trabalhando a teoria crítica racial, ou seja, reflexões que tomam como ferramenta intelectual a desconstrução, a reconstrução, a construção de equidade e relações de poder socialmente mais justas. Percebam, relações de poder socialmente mais justas. Então, fazer com que possamos aqui, né, olhar para essas estruturas, olhar para esses novos pensadores e saber que existe sim formas e formulações que possamos aqui permitir que essas estruturas elas possam nos assenhorar e nos servir de capacidade para atualizar, sim, sempre os nossos pensamentos e consignar para todos nós a atualidade desses pensadores. Olhar, sobretudo, que existe ONGs, como podemos citar aqui a PBS, que é uma ONG que vai trabalhar que, sobretudo, quando 9 a 11 milhões de africanos foram tragados para a Europa e para o Novo Mundo, ou seja, olhar para uma série documental, né, Black in Latin America, ele vai aqui, com esta ONG, olhar, sim, para essas situações que se desenvolveram para todo e sempre, quando a africanidade chega nesse novo mundo e as estruturas que estão arraigadas, sobretudo perceber de tudo aquilo que nos conduz para poder entender e compreender essas relações de dominação que deram de um processo da colonização. Ou seja, é fundamental estabelecer como pesquisador essas relações, essas vinculações, sobretudo um historiador afro-americano, o Henry Gates, que é belíssimo tutor dessa série, que é importante a gente se tornar entendido e estudado essas oportunidades que estão nessa série de vídeos que nos trazem a relação de pensar o colonialismo e qual é o impacto que isso tem para as nossas vidas. E agora, numa oportunização tão de bem-aventura, passamos nós a reconhecer negros e negras, pretos e pretas, que com muita referência à sua intelectualidade, na citação aqui de alguns deles, eu tomo a liberdade de passear na nossa história, na nossa nacionalidade, e reconhecer nesses o gigantismo e aprender. Joaquim Pinto de Oliveira, 1721 a 1811, reconhecido Tebas, um arquiteto belíssimo, que construções imensas foram feitas em São Paulo no século XIX, século XVIII, século XIX, precisamente os conventos de São Bento, de São Francisco e o Carmo, para poder compreender a beleza desse intelectual. Reconhecer desde sempre Machado de Assis, a literatura brasileira, o quanto de intelectualidade, o quanto das suas mais de 50 obras imortalizadas para todos nós. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro,
O alienista, pensar esses pensadores como Alta Henriqueta de Souza. A poetisa, reconhecida por Câmara Cascudo como a poetisa mais mística do Brasil, da beleza de tragar e de pensar, quanto que a alma, quanto que o humano se revitaliza através das letras, reconhecer, sobretudo, aqui a sua capacidade belíssima de intelectual preta, de intelectual negra. Ou seja, trazer João da Cruz e Souza, reconhecido como Dante Negro ou Cisne Negro. Ou seja, a literatura brasileira tratada a partir da condição, tratar a condição da pureza, tratar a condição das condições de pensar a potencialidade dos seus escritos. Broquéis, Missal, Tropos e Fantasias, Virgílio e Várzea e tantos outros poemas e sonetos publicados após sua morte. Tratar, sobretudo, Conceição Evaristo, né? Fantástica. Ou seja, pensar, sobretudo, que essa grandiosa intelectual, o que ela tem para sempre no ser lufo, no ser inspiração. Trabalhar Adão Ventura Ferreira dos Reis, 1946-2004, um grande poeta e prosador mineiro. Tratar a beleza do seu reconhecimento. Abdias do Nascimento, 1914 a 2011, ativista dos direitos humanos e civis no Brasil. Indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2010, fundador do Teatro Experimental Negro e Museu da Arte, um grande pensador sobre a dominação cultural, sobre o que ele denominava o euro-opioide, né, o estadunidense. Percebemos aqui que precisamos praticar a aprendizagem do aprender a aprender. Sobretudo, um livro que está fazendo das nossas bibliotecas a nossa principal oportunidade, né? Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, a moradora da favela de Canidé, São Paulo, que através do seu livro, através de um jornalista, é revestida na sua condição, na transcrição de que ela, como autodidata, reconheceu nas letras a principal forma de expressão da sua época, tratando da sua condição, tratando da principal objetivação, né? O mundo marginal, pobre, preto, negro, negra, preta da capital paulista. Ou seja, levar não só carta de despejo, como causa de alvenaria, pedaços de fome, provérbios, diário de Bitia e meu estranho diário, postumamente agora mais recente, e esses editados pós-morte, também o diário de Bitia. Ou seja, olhar para essa oportunidade e verificar. Tantos são as nossas formulações. A nossa primeira literata também, Maria Firmina dos Reis, Úrsula, a grande obra referência, que do Maranhão encanta-nos com a poesia. Não só Úrsula, mas também Guipueva, de 1861, né? Parnaso Maranhense, também do mesmo ano. Contos à beira-mar, de 1871. Ou seja, essa belíssima pensadora, essa que também era educadora, que nos chama a atenção e nos traz brilhantemente a intensidade. Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro do mundo, reconhecido sobretudo quando trabalha a geopolítica, quando trabalha a questão da globalização, quando trabalha essa globalização que é feita para tragar os recursos daqueles que estão no hemisfério sul, sobretudo para aqueles que estão no hemisfério norte, os mais ricos contra os mais pobres. Percebe que quando nós começamos aqui a navegar nos pensadores, nós estamos referendando um pouco do passeio cultural e do passeio intelectual que estamos fazendo. O quanto é fundamental a reverência para todos esses intelectuais. 1926, 2001, Milton Santos, perdão. Francisco Solano Trindade, 1808-1974, o poetista, ativista político, artista múltiplo, que de Recife encanta o mundo.
e nos deixa a todos a perceber de quão revolucionário são as suas letras. Né? A minha poesia, sabiamente, diz ele, continuará com o estilo do nosso populário, buscando o negro, o ritmo, no povo em geral, as reivindicações sociais, políticas e nas mulheres, em particular, o amor. Deixe amar a todos e a tudo. Reconhecer em Paulo Colina, 1950-1999, o poeta, prosador e ensaísta, né, aqui de São Paulo, sobretudo todas aquelas observações de trabalhar a fundamentação, né, através de observar os textos da literatura, ou seja, o projeto editorial mais famoso, Os Cadernos Negros, e também há uma parceria com um pensador argentino, Jorge Lescano, que vai trazer a Paulo Colina essa beleza, né, em relação à formação do conhecimento e da identidade. Ou seja, trabalhar Aquiles Mbembe, 1957, um filósofo, historiador camaronês que traduz para nós, sim, a pensar a atualidade da necropolítica, a atualidade do fazer morrer para fazer dominar através das narrativas. Pensar, sobretudo, Jamila Ribeiro, ou seja, a nossa intelectual presente também nas nossas escolas em várias biografias que venho trazendo aqui, eu vou me lembrando, recordando. Miriam Alves, poeta, dramaturga e pensadora também paulista. Olhar para essas pensadores, essas pretas, essas negras, essas grandes intelectuais, sobretudo no que traz respeito do que precisamos ter a necessidade do antirracismo em todos nós. Para isso, o letramento crítico racial, o letramento que nós pensamos antes da palavra empenhada, pronunciada, antes do pensamento, essa revisão intelectual na alfabetização do presente. Olhar, sobretudo, sobre Nilma Lino Gomes, a grande pedagoga brasileira, a grande intelectual afro-brasileira, saber da sua eterna oportunidade de nos falar das resistências e das lutas, quanto que as nossas palavras, diz ela sabiamente, de ordem e continuação, sendo resistência e luta, não se pode perder a nossa capacidade de indignação. Continuemos juntos no fronte da defesa da democracia. Fantástica. Lélia Gonzalez, todo e sempre, 1935 a 1934. Uma pioneira, uma ativista sobre a discussão das relações de gênero e raça, sobretudo uma militância política partidária no Brasil progressista, fundamental para nós. Ou seja, Elisa Lucinda dos Campos Gomes, a poetisa brasileira, jornalista, cantora e atriz. Nina Risse, historiadora, tradutora e poeta. Grandes produções intelectuais que nós estamos aqui percorrendo. Vão para cima, Mano Brown! Ou seja, falar de São Paulo, falar da capital, que representa o mundo, que age nas letras, do pensamento, na musicalidade, no rap, ritmo e poesia, fazendo com que a rima, para poder entender e compreender quanto que é o processo libertário de fazer que as estruturas de poder nos reconheçam, sim, um homem na estrada, sim, nego drama, sim, todo e sempre, Racionais MC. Ou seja, olhar para essa questão da mentalidade racista que está impregnada e que nós precisamos, através da poesia, através da musicalidade, literatura, através de toda essa intelectualidade que estamos trazendo aqui, trabalhar o quão fundamental é o aprender a aprender. Quero aqui também lembrar Sueli Carneiro, a nossa escritora ativista, né, filósofa, ou seja, quanto de beleza que traz o Sueli Carneiro através do Guelé 10, um portal maravilhoso para a gente poder aprender sobre a intelectualidade, sobre os temas do contemporâneo, sobre o jornalismo investigativo para tratar as relações sociais, as relações de poder, sobretudo em relação à pauta das fronteiras, as pautas identitárias. Ou seja, a importante trabalhar, a importante referência do feminismo. Então, olhar para todos esses autores, né, que estão no nacional,
mas que também se relacionam com todo mundo. Olhar quanto nós podemos aprender, quanto nós podemos ser aqui, sim, assertivos ao dialogar, a fazer desse processo de escuta, desse processo de pensamento, a oportunidade de valorização da educação para as relações étnico-raciais. É por isso que o currículo ele é sempre expansão. Ele é uma dimensão de aprendizagem do aprender a aprender. Porque, inclusive, é direito. O direito a aprender é a prerrogativa para todos nós que estamos no Educar em Ação. Aqui eu coloco termo, né, a essa forma de pensar, essa forma de agir, do fazer pensar, do fazer agir, uma reflexão que encontra ressonância no espaço dialógico de pensamento de formações de educadores na rede estadual paulista, sobretudo a gratidão à diretoria de ensino, à professora Regina Nava Santos, a nossa dirigente regional de ensino, gradiosamente também agradecer ao núcleo pedagógico, ao Nino, que nos representa como o nosso principal articulador, a representação de ciências humanas, a minha irmã Giovana Souza, que também é minha parceira intelectual nessa viagem do aprender a aprender, sobretudo nas ciências humanas. Eu agradeço, sobretudo, aos nossos supervisores de ensino, supervisoras, para a guardiã e os guardiões da legislação de educação nessa cidade, nesse espaço, nesse país, nessa regionalidade, São Paulo, Diretoria de Ensino. Muito obrigado por essa oportunidade de nos encontrar. E até mais ver. Até lá. Vamos para cima!